glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor, e grande amor. Naquela vida dolorosa se pegou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O meu ser amado é a estrela da manhã. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom que chegamos até aqui nessa noite gelada, no Rio de Janeiro, mas com o nosso coração muito aquecido pela presença do Senhor em nossas vidas, e nós vamos entender o propósito do Senhor
conosco nessa noite. Você que está online, que o Senhor te abençoe, cultue ao Senhor também conosco, com seu coração entregue a Ele, e que a gente possa entregar ao Senhor uma adoração digna a Ele, que Ele fale aos nossos corações. Quero ler com os irmãos, para a gente já começar a entender o que o Senhor vai falar conosco. Hebreus 11, versículo 6, um texto lindo e conhecido, que a gente não pode nunca esquecer. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Vamos ler. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Começamos esse culto falando sobre fé, falando que se a gente quer agradar ao Senhor, a gente tem que viver por fé. E a gente está na campanha de Missões Rio ainda. Fizemos o encerramento oficial no domingo, mas ainda estamos no mês de julho e hoje ainda vamos receber do Senhor direcionamento sobre isso, para fazer uma campanha de missões, para ser uma igreja missionária. A fé precisa estar, em primeiro lugar, ativa no nosso coração. Vamos cantar Rompendo em Fé. Você é desafiado hoje a romper no Senhor e agir segundo a fé que Ele mesmo coloca no nosso coração. Coloque-se em pé, vamos celebrar juntos. Não vão me impedir de caminhar.
sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Senhor, nos ensina nessa noite que vivamos no sobrenatural de Deus. Não vivemos por vista, vivemos por fé. Mesmo que os nossos olhos não enxerguem, Deus está agindo, Deus está fazendo. Senhor, nós nos reunimos em Teu nome nessa noite e entendemos que sem fé é impossível te agradar. Queremos agradar ao Senhor, mesmo que a nossa fé seja muito pequena. O Senhor declara na Sua palavra: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, sai daqui e passa para lá. Então, Senhor, mesmo que achemos que a nossa fé é insuficiente, nós temos fé no Senhor. E em nome de Jesus, os mares se abrirão, as doenças serão curadas, o emprego chegará, a porta será aberta. Em nome de Jesus, ali, Senhor, a nossa vontade, a Sua vontade, para que possamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Visita cada um que está aqui no templo, visita cada um que está online. Toma, Senhor, os enfermos, visita, Senhor, aqueles que estão acometidos de alguma doença. Que o Senhor libere para palavras de cura, em nome de Jesus. Levanta o seu povo, Senhor, levanta o seu povo para erguer o seu nome e testemunhar das suas grandes obras. Obrigada, Senhor, por sua presença entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar-se. Como eu disse, a gente ainda está no mês de julho. Hoje a gente quer pensar ainda um pouquinho sobre missões de Rio. Eu queria compartilhar com você uma ilustração. Havia uma certa aldeia que era rodeada ali por um rio muito turbulento. E uma certa tarde naquela aldeia começou um burburinho dizendo que uma criança caiu no rio, uma criança caiu no rio. As mães daquela aldeia ficaram preocupadas, foram para uma ponte e temerosas se era o seu filho que estava ali ou não. Um rapaz mais destemido, que nadava bem, pegou uma corda, colocou envolvendo seu corpo, um nó bem apertado, e jogou a outra ponta da corda para a multidão e disse: segurem as cordas, porque eu vou entrar no rio para salvá-lo. E ele entra naquele rio turbulento, e é difícil, e a criança já estava meio que submergindo, e ele também aparecia e desaparecia, até que por um momento ele consegue pegar aquela criança, levanta e diz: consegui salvar, puxem a corda. No momento que ele fala, puxem a corda, aquela multidão repara que ninguém tinha segurado a corda. E aí, olham um para o outro. Eu achei que era o outro que ia segurar, o outro achou que era o outro que ia segurar, e ninguém fez a sua parte ali. Passado um tempinho, os dois submergiram. E o que essa ilustração nos ensina hoje, como Igreja do Senhor, finalizando aí, até o segundo domingo de agosto, a nossa campanha de Missões Rio? Nós precisamos segurar as cordas, porque os missionários estão trabalhando, os voluntários estão se levantando. Nós vimos, para a glória do Senhor, pessoas se levantando na nossa igreja. Domingo foi um momento tão especial de consagração desse povo que se levantou para ir. Eles estão indo e nós precisamos segurar as cordas. E muitas vezes nós não cumprimos a nossa parte. E aí, uma igreja que poderia segurar as cordas diz: ah não, o investimento que a gente tem, a gente investe em outras áreas. Não, a gente não vai segurar essa corda de Missões Rio. Dá para outra igreja é capaz de segurar. A outra igreja se sente pequena o suficiente e
não, a gente não tem recurso para segurar essa corda, talvez uma outra igreja. E aí a gente repara que ninguém está segurando as cordas. Nós somos desafiados hoje, diante do Senhor, como Igreja Batista Jardim Santíssimo, a segurar essas cordas. Como que a gente pode segurar essas cordas? Você pode segurar as cordas orando. Nossa campanha foi à base de oração. Você pode orar e interceder. Sua bandeirinha do Rio de Janeiro guardou bem lá na sua casa? Guardou naquele fundinho lá que você não vai ver nunca mais? Ou está lá num lugar que você sabe que você vai pegar e orar e profetizar sobre a sua cidade? Você pode segurar as cordas ofertando. Nada se faz sem investimento financeiro. Você pode ofertar. Lembra da nossa campanha TV missionária, por assinatura? Até o segundo domingo de agosto a gente pode dar a nossa oferta para abençoar quem já está lá no Rio, buscando quem está perdido. Você também pode segurar as cordas, indo. Porque quando a gente pega alguém que está perdido lá e traz da beira do rio, precisa ter alguém ali para fazer uma massagem, para secar, para ajudar. E a gente pode ser voluntário, a gente pode se levantar como missionário, como vocacionário. Nós precisamos segurar essas cordas. Que o Senhor continue a agir no nosso coração, a sermos a igreja que vai segurar as cordas de quem está indo lá no meio do rio, buscar quem está se perdendo. Amém? Que o Senhor guarde essa ilustração no nosso coração, que ao ouvir a palavra missões a gente se lembre disso e que a responsabilidade possa bater na nossa porta de novo, que a gente se envolva com a obra missionária. Vamos falar o nosso tema desse mês tão lindo. Vamos juntos? Para a tua missão, aviva-nos. E como a irmã Rosana nos ensinou no domingo retrasado, para a tua visão, aviva-me. Vamos falar para nós mesmos? Vamos juntos. Para a tua missão, aviva-me. Amém. E o nosso texto base, Atos 4:31, podemos ler juntos também. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nós temos um momento especial na vida da igreja, daqueles que servem a Deus, daqueles que, movidos pelo elemento da fé, consagram suas vidas e sim, abraçam a missão. Nós temos nessa hora um momento de dedicação de dízimos, ofertas e vidas no altar do Senhor. E até aqueles mesmos que estão de forma online podem sim pensar, orar e decidir sobre se tornar esse, o que a gente chama de parte do privilégio que eles têm de contribuir para a casa e para a causa do Senhor. Nós vamos cantar a canção e nós temos a oportunidade de contribuir ao Senhor. E é tempo de nós entendermos sim de que nossos dízimos, nossas ofertas chegam em lugares mais remotos, dentro da nossa cidade, através das capelanias de missões, mas também através de missões nacionais e missões mundiais. Cantemos ao Senhor e sim, façamos dessa canção uma oração de avivamento. Cantemos ao Senhor. Sozinho, povo que vive do amor.
Amém, irmãos? Amém. Nós vamos orar, consagrando ao Senhor dízimos, ofertas, vidas no altar, entendendo sim que o Senhor nos faz participantes e privilegiados por nós contribuirmos para a casa do Senhor. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nessa hora nós consagramos todos os dízimos, todas as ofertas depositadas aqui no altar, e também aqueles irmãos que usam o recurso da tecnologia, da transferência bancária, ó Deus, aqueles que ofertam com coração sincero. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos garante e nos afirma de que o Senhor ama aquele que oferta, aquele que entrega com alegria. Amém. Ó Deus, temos esse privilégio dado pelo Senhor. Então, ó Deus, nós queremos entregar isso ao Senhor porque Ele não nos pertence. O Senhor tem tido, ó Deus, muitas das vezes o Teu agir na nossa vida, e em todos os momentos nós sentimos a Tua presença, de que o Senhor tem nos sustentado. Então, ó Deus, não estamos aqui negociando com o Senhor, não participamos da ideia de que nós trocamos com o Senhor, mas pelo contrário, Deus, nós ofertamos com coração liberal, com coração generoso, com coração espiritual, sabedores de que o Senhor tem sustentado a Tua obra no meio dos anos. Então, Deus, muito obrigado por esse privilégio. Ó Deus, a todos os nossos irmãos, amigos, agregados, que, ó Deus, que muito em breve, aqueles que ainda não têm esse privilégio, possam se sentir tocados pelo Senhor, e em um ato, ó Deus, de intimidade com o Senhor, possam sim ser ofertantes, possam ser aqueles que contribuem para as coisas do Teu reino. Consagramos isso tudo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós teremos mais um momento de oração. Nós temos orado pelo momento da igreja de sucessão ministerial. E queria pedir, irmão Silas, Diácono Silas, que possa nos conduzir nessa hora, de uma forma, irmãos, que nós temos que abrir nosso coração, deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, de toda a igreja, inclusive, para que o Senhor, sim, que já tem separado um obreiro, possa atuar no nosso meio. Nós vamos orar pedindo isso ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja Tua, Senhor. Quando nesta noite o Senhor derrama chuva de bênção sobre esta terra, Senhor. Quando precisamos tanto, nosso Deus, que o Senhor tem um amor tão grande por nós, que nos sustenta de todas as formas, quando precisamos do sol, quando precisamos da chuva, para que produza alimento,
quando precisamos de tudo aquilo, nosso Deus, que o Senhor mesmo sabe que precisamos. E o Senhor sempre nos concede esse privilégio, essa bênção, nosso Deus, de não merecermos nada, mas o Senhor nos providencia tudo para o nosso bem-estar. Senhor, neste momento, quando a tua igreja passa pelo processo de sucessão ministerial, que aqueles teus servos que aqui passaram já trouxeram a tua palavra aos nossos corações. Continua abençoando os teus servos, Senhor. E dê sabedoria, nosso Deus, à tua igreja. E nós, Senhor, como comissão, diáconos, nosso Deus, da tua igreja, possamos ter sabedoria também nos altos céus, Senhor, para tomar decisões segundo o teu coração, a tua vontade, e não pelo parecer, nosso Deus, de qualquer que seja, nosso Deus, a vontade de qualquer um, mas que prevaleça a tua vontade. Pedimos, nosso Deus, também pelos teus servos, pastor Isaías, e continua nos conduzindo nesse processo. E que outros teus servos, nosso Deus, que irão passar por este local, neste lugar que é de trazer a tua palavra, que seja, nosso Deus, enviado por ti, para que possamos nos alimentar da tua palavra, e assim, o Senhor, a tua vontade prevaleça no nosso meio. Nós pedimos e agradecemos, não porque nós merecemos, mas pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco nessa noite. Amém? Amém. Zé já falou, noite fria, mas aquecida pela presença do Espírito de Deus. Hoje caberia, ele é o dono da chuva, né? Eu sempre não sei qual o título da música. Eu só lembro do dono da chuva. Os dispersos para a missão. Queria pensar com os irmãos, com a igreja aqui presente, a igreja presencial, amigos, sabe, de longe, gente de perto também, não só do bairro de Santíssimo, mas de outras cidades, até de outros países, sobre os dispersos para a missão. E o texto é de Atos, capítulo 8, versos de 1 a 8, texto que nós usaremos e pensaremos durante essa noite sobre os dispersos para a missão. Sim, porque nós temos pensado nesse período de Missões Rio, e nós estamos finalizando, enfim, levantamento de oferta ainda no segundo domingo de agosto, e à noite, no segundo domingo de agosto, nós temos a presença já confirmada do missionário Humberto, que já é conhecido da igreja, mas que vai falar para a gente sobre missão e sobre esse momento de unidade na igreja, esse momento, sabe, de abraçarmos e sim, segurarmos as cordas. O texto diz assim, Atos capítulo 8, versos de 1 a 8. E também Saulo consentiu na morte dele, está falando de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Vamos dar um brado aqui nesse versículo 8, juntos, repetir? E havia grande alegria naquela cidade. Oremos mais uma vez. Deus, de toda graça, nós precisamos da tua misericórdia sobre nós, do acalento aos nossos corações em um período tão difícil. E agora, diante da leitura, da audição, do registro da tua palavra, e agora aberta diante dos nossos olhos, dos nossos corações, nós te pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que os dispersos
que aqueles que foram espalhados pelos mais recantos desse mundo continuem a sua história de vida a falar profundamente aos nossos corações, trazendo e nos levando a mudanças para uma vida mais próxima do Senhor. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os dispersos para a missão. Existe um dito popular que notícia ruim chega logo. Já ouviu isso? Notícia ruim chega logo. E, de fato, irmãos e amigos, em algumas situações, essa é uma realidade. Porque, na verdade, se isso é uma realidade, nós poderíamos até fazer, como cristãos, fazer um esforço de inverter essa citação. E seria muito bom se a gente pudesse inverter, e invertendo a gente só divulgar coisas boas, notícias boas, coisas que alegram, aquecem o coração. Há um cronista brasileiro antigo, que eu não me recordo o nome, mas que numa crônica muito antiga dele, ele dizia que os jornais, talvez seja uma utopia, né, um sonho assim, inacessível. Ele dizia que os jornais deveriam só dar notícias de coisas boas. Você pegava lá o jornal, seja impresso, seja na mídia eletrônica, e aí só tinha notícia boa. E dizia ele, nesse sonho dele, de que possivelmente o nosso entorno mudaria, se transformaria. Claro que coisas ruins iam acontecer, mas que o exibir, o explicitar de notícias boas mudaria o nosso entorno. Nós somos, irmãos, como Igreja de Cristo, como igreja local, Igreja Batista de Santíssimo, como homens e mulheres em vários outros locais ou lugares, nós somos a Igreja de Jesus que se crê, acredita, e nós chamamos de que quando nós levamos a palavra, falamos de Jesus para alguém, nós levamos as boas novas do Evangelho, a notícia boa do Evangelho. Eu lembro de Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, em Romanos 6, 23, diz assim uma primeira parte do texto, primeira notícia ruim, porque o salário do pecado é a morte. A notícia boa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A notícia ruim é que, de fato, o salário do pecado é a morte. Mas a notícia boa, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa notícia é boa. Meus irmãos, o texto aqui cita por 2 vezes a expressão os dispersos. E o Atos 8 é curioso. Se você deixar a sua Bíblia aberta, curiosamente, na nossa tradução para o português, o Atos 8:1 é o cumprimento de uma promessa do Atos 1:8. Se voltarmos no Atos 1:8, diz a promessa, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Movimento que começa de dentro para fora. Assim como a gente tem falado durante o mês de julho inteiro, os pregadores, enfim, nas nossas salas virtuais, movimento de avivamento é de dentro para fora, e até essa dinâmica do que Jesus, na sua promessa, garante aos seus discípulos, aos apóstolos, é de que o Evangelho começaria a ser pregado primeiro em Jerusalém. Quase que a gente pode dizer, primeiro no quintal. Depois ele amplia um pouco mais para a região da cidade. Depois, no modo um pouco mais amplo, Samaria, que seria uma região muito maior, e até chegar aos confins da terra, como chegou a nós. Então, nós somos daquele que nós levamos sim a boa notícia. Os dispersos aqui, relatados em Atos 8, são sim outros cristãos, porque o texto nos garante, nos afirma no finalzinho do 1, exceto os apóstolos, mas são pessoas convertidas, são homens e mulheres que se encontram com Jesus, que têm a sua vida transformada, que são a igreja de Jesus, e fazem toda a diferença, porque eles saem, eram espalhados, outra versão vai dizer que eles eram espalhados, e por toda parte eles anunciam a palavra. Diz o verso 4 e verso 5 que
mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Ou seja, a coisa começa num lugar pequeno, começa ali no núcleo da onde eles viviam e ia ampliando. Se eu posso mal comparar aqui para a gente entender melhor, começa, por exemplo, em Santíssimo, se abrange para a cidade do Rio de Janeiro, passa para o estado do Rio de Janeiro, passa para o Brasil e para outras partes longínquas do mundo. É mais ou menos isso que o texto está falando para a gente, num sentido mais prático. Então, esses dispersos aqui, mesmo tendo, note bem, e aí por isso que eu gosto sempre de dizer, irmão, pega esse texto, não precisa ser hoje, pode ser amanhã, cedo, mas se você gosta de encarar a madrugada, leia o capítulo 7. Mesmo com Estevão sendo morto e tendo Saulo, lembra o Saulo? Tendo Saulo, que segura as vestes daqueles que vão apedrejar Estevão, mesmo tendo esse cenário do versículo 3, porque diz que Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. Uma outra tradução razoável para assolar é que Saulo destruía as igrejas. Saulo diminuía, nesse sentido, o poder do avanço da igreja, que já acontecia nessa época. Então, Paulo assolava, destruía, entrando pelas casas, e arrastava homens e mulheres, e os encerrava, ele tinha autoridade para isso, na prisão. Então, mesmo nesse cenário, esses dispersos aqui, eles são avivados de alguma forma, claro, a gente já sabe qual é a forma, sobrenatural, para cumprir a missão, para pregar a palavra, para, falar das benesses, da boa nova, do evangelho, de Jesus, enfim, eles pregavam a palavra. No elemento mais prático, irmãos, todos nós temos nossas crises, nossos problemas, nossas dificuldades, há coisas que, nos cria dificuldade, há coisas que, muitas das vezes arrasa com a nossa vida. Mas nesse cenário, olha o que eles estão vivendo aqui, apesar de ser uma promessa do Atos 1:8, que eles receberiam poder do Espírito Santo, poder do alto, para pregar, começando no seu bairro e depois atingindo partes longínquas do mundo. Apesar desse movimento todo estar acontecendo, eles eram dispersos e saíam pregando a palavra. Então, irmãos, nas nossas crises, é tempo de pregar a palavra. Nas nossas tristezas, é tempo de pregar a palavra. A experiência que a gente tem tido, e antes de olhar um pouquinho mais esse texto, a gente teve e continua tendo algumas salas virtuais com vários missionários. Gilvan foi um deles. A gente teve a Maris também. Ontem, Ésia, da Capelania Hospitalar. Quantas coisas e quantas áreas, quantos lugares, eu falo aqui, falo também em Nova Beré, lugares que nós não gostaríamos de estar. Uma socioeducativa que cuida de criança, de adolescente, que foi pego num ato, insano da vida, influenciado por outro e foi preso. Prisões abarrotadas de gente que é tratada como, escória da sociedade, que ninguém quer por perto. Se você pensar bem, nem todo mundo está preparado, e aí Gilvan compartilha isso sobre os desafios de uma capelania portuária. Ora, inclusive, por ele, testou positivo. Mas, meus irmãos, a igreja continua e precisa continuar sendo levada aos mais recantos do nosso mundo, da nossa cidade, do nosso bairro, sim. Os dispersos aqui, então, está contando de pessoas que, e aí Lucas narra para a gente, exceto os apóstolos, porque agora eles sabem, estão organizados para pregar a palavra, mas aqui é gente que se converte e são dispersas por causa da morte de Estevão. Note que o versículo 1 diz, Paulo também consentia na morte dele. Então, o capítulo 7, se você ler, o início do 7 diz assim, e disse o sacerdote a Estevão, que ia ser morto. Porventura é isso assim, porque o conselho, já no finalzinho do capítulo 6, está dizendo que não poderiam resistir à sabedoria com que Estevão falavam. Eles ficaram abismados, boca aberta, porque eles achavam que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus, diz o versículo 11. A religião da época, então, excita o povo, os anciões, escribas, e investe contra Estevão. E aí o início do 7 diz que
o sumo sacerdote toma a palavra, chama e prende Estevão e diz, é isso assim? Então, do versículo 2, note bem, ao 53 do capítulo 7, é toda uma fala, é um resumo bíblico que esse Estevão fala. Se você ler o 7, eu fico arrepiado. Irmãos, que cara de conhecimento, que homem de Deus, que pessoa íntegra, que pessoa espiritual, porque do 2 ao 53 do capítulo 7, Estevão dá uma aula, é uma Bíblia em resumo para aquele sumo sacerdote e para a religião da época. E aí eu tiro, sim, 3 lições de que os dispersos, que agora eu posso dizer, irmãos, que sim, pode ser até nós, no meio da crise da vida, no meio de um sofrimento, no meio de uma doença. Já dividi com os irmãos aqui, já foi visitar alguém no hospital? Ou alguém em casa, alguém mal? E que você, sabe, todo cheio de si, vai pensar, eu vou lá, vou orar por ele, eu vou abençoar. E tu sai de lá ao contrário, você sai abençoado. É o que faz as nossas capelanias, irmãos. Por isso que sim, irmãos, nós não temos vergonha de dizer, nós contribuímos, ofertamos, colocamos dinheiro em missões, mas mais que isso, seguramos as cordas, apoiamos, e se possível sim, e aí fazemos o esforço, sabe, de enviar uma galera que tem chamado para isso. Não falo só de missões vivas, mas eu falo de jovens que eu encontrei lá, lembra do Amazonas, do Ribeirinho, 2 meninas isoladas, mas isso é só com chamado, irmãos. Então, nesse sentido, missões é para os chamados, mas esses dispersos são todos nós, aqueles que no meio da crise saem anunciando a palavra. Então, apesar do cenário colocado no versículo 3, Saulo arrasava com as igrejas, destruía a igreja, entrava pelas casas, porque esse sentido aqui de igreja é muito maior, porque ele se reunia já em casas, está aí a ideia do PVN, se reunia em casas. Ele pegava os homens, arrastava pelas ruas e os encerrava na prisão. Um parênteses rápido, prisão não só no sentido de grade, mas no sentido de, sabe, de prender as mãos e os pés. O negócio era tenso demais. E provavelmente aqueles que, sabe, resistiam muito e corriam, não se tinha muita paciência e era morto, à espada, sei lá, das piores formas possíveis. Mas esses crentes, esses cristãos, esses homens e mulheres fazem toda a diferença. Então, os dispersos são aqueles que conhecem profundamente a palavra de Deus. É a primeira lição que eu tiro desse texto enorme, precioso para todos nós. Dos versos, do capítulo 7, dos 2 a 53, é esse Estevão que conhecia profundamente a palavra. A ideia aqui do salmista, Salmo 119, 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista diz isso porque no anterior ele diz, com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. O mandamento de Deus, sabe o que é? O mandamento de Jesus é a grande comissão. Mateus 28. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Todo mundo, irmãos, está incluído aqui bairros, vielas, comunidades, violentas ou não, lugar que a gente não gostaria de estar, lugar que a gente não gostaria de pisar, lugar que a gente fala muitas das vezes, Deus me livre, entrar num lugar desse. É exatamente isso. Então, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que pecado que ele está falando? O pecado da desobediência, de não cumprir o mandamento de Deus do anterior. Então, os dispersos são aqueles que conhecem a palavra de Deus. Lembra de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 3,14. Acho rico demais esse texto. Paulo escrevendo para Timóteo assim, olha aí, Timóteo, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Elemento da fé, que a gente abriu esse culto pregando, cantando sobre fé. Paulo está falando para Timóteo que pode fazer sábio. Então, os dispersos são aqueles que amam a palavra de Deus, que há um interesse daquilo que creem, irmãos. Mais uma provocação para os irmãos, para mim também, afinal de contas, irmãos, em uma semana, vamos lá, segunda a sexta, quanto tempo a gente se dedica de pegar a Bíblia e ler? Primeira fase, ler. Não estamos falando ainda de estudar. Quer um conselho para estudar? Pega outras Bíblias, em outras versões. Quer um aprofundamento? Pega um comentário bíblico. Mas ora antes, deixa Deus falar o seu coração, porque a Bíblia é tão rica que, talvez daqui uma semana, esse texto aqui vai estar falando, tá, de uma forma mais profunda ao seu coração. Quantas mensagens nós já ouvimos de Salmo 23, de João 3,16, pega as parábolas, então, mas é estudar a Bíblia. Irmãos. Os dispersos são aqueles que conhecem e amam isso.
é essa aula que esse Estevão, que nem sabia que ia ser morto, porque ele poderia ser preso depois, como aconteceu com vários discípulos, com vários apóstolos do Senhor. Mas o discurso que ele faz, do versículo 2 ao 53 do capítulo 7, ele dá uma aula de Bíblia, de história de Israel, para o sumo sacerdote, para a galera toda que está ouvindo. E isso os irrita mais ainda. Diz o versículo 54, e ouvindo eles isso, enfureciam-os em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Eu não sei como Lucas conseguiu captar isso aqui. Eu não sei nem fazer essa coisa, como é que é esse de ranger os dentes. Mas diz o 54 que depois que eles ouvem esse discurso de Estevão, eles ficam mais enfurecidos em seus corações. Então Lucas está sendo uma testemunha daquilo que ele está vendo e diz que eles rangem os dentes com raiva, com inveja, da tamanha, leia o 7, que é precioso demais. Então, os dispersos, se nós podemos considerar que somos os dispersos, sim, que cumprem a missão que Jesus nos deu na vida, nós precisamos amar a Bíblia, irmãos. E parar de desculpas, não tenho tempo, vou ver, outro horário, talvez. É interesse, irmãos, é interesse naquilo que nós cremos. Mas uma segunda coisa de que o texto fala para a gente, que os dispersos são aqueles que vão por toda parte e anunciam a palavra. Versos 4 e 5 do capítulo 8, diz que, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ou seja, há uma amplitude maior, porque, lembra do Atos 1:8? Primeiro Jerusalém, Judéia, ou seja, Filipe está sendo registrado aqui no texto como aquele que vai um pouco mais além, já está falando de Samaria, e lhes pregava a Cristo. Os dispersos são aqueles que vão por toda parte e anunciam a palavra, irmãos. É por isso que você está diante de uma pessoa que ama missões assim, de graça, fala alguma coisa de missões, me toca o coração, e a gente precisa fazer de algum jeito. Por isso que é rico demais, irmãos, as plataformas que nós temos, os locais que a gente temos, através de Missões Rio, quando a gente fala de missões em vários lugares. Capelania estudantil. Contei já para os irmãos, Pablo, um jovem, casado com uma professora, fica horas num colégio em que há adolescentes e jovens com tendências suicidas. Filipe, da Capelania aos Ilutados. Olha quantos lugares nós podemos estar como igreja do Senhor, mas só com chamado. Se você não sente chamado, a gente pode sim, irmão, ajudar, a gente pode cooperar, a gente pode, reservar. Sabe aquela história de ter um bom controle financeiro? Não é só para que você seja feliz, não é só para que você possa equilibrar suas contas. Eu sempre dou esse conselho para a galera que vai casar no curso de noivo. Eu falo mesmo, olha, tem um orçamento, se eu ganho, vou falar que 1.000, tem que sempre sobrar um pouco de dinheiro, sabe? Porque não é para a gente só, é para que a gente possa ofertar, colaborar e vira uma corrente extraordinária, irmão. Então, os dispersos são aqueles que anunciam a palavra. O princípio da comissão em Mateus 28, 18, 20 é ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. É a ordem de Jesus para toda a humanidade, em todos os lugares. O ensino da palavra, e eu separei aqui o Romanos 10. Que texto? Abra sua Bíblia, porque nós falamos desde o início do culto do elemento da fé. E o texto de Romanos 10, 13 a 17 diz assim, olha a sequência, olha os degraus aí. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que trazem coisas alegres, novas e de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, os dispersos são aqueles que anunciam por toda parte, e o texto está falando de que há uma sequência, para que, se a gente voltar, o elemento da fé que a gente iniciou o culto cantando, só dá para ser implantado, ou ser divulgado, ou ser vivido, se nós invocarmos ao Senhor, crermos,
fomos enviados e a fé assim ser divulgada. Essa sequência que Paulo fala para a igreja de Roma. Os dispersos, irmãos, obedecem sim à palavra do Senhor e o Senhor da palavra. Não tenha dúvida disso. Mas os dispersos, em último lugar, são aqueles que promovem alegria e mudanças por onde passa. A ideia da pregação no Antigo Testamento, Salmo 126, era assim. E aí ele faz uma poesia, mas uma poesia baseada em algo real que o povo estava vivendo. Talvez eu não tenha dividido com os irmãos essa expressão bíblica. E o Salmo 126, que nós conhecemos de muito tempo, é o chamado Cântico de Degraus. O povo subia as escadarias, um monte para Jerusalém, cantando isso aqui. E eles cantavam dizendo: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltavam de Sião estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esse. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eles ainda continuam cantando, dizendo: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam, preste atenção nessa parte, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Semear a palavra nunca foi fácil, nunca será. Mas aqui há muito mais do que a figura de ilustração, da poesia do salmista. E ele diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqui é mais do que poesia, porque aqui o povo está vivendo num pedaço que deram para eles. Aqui eles estão semeando, sabe o quê? Cebola. Já cortou cebola, filho? Então eles estão chorando pelo alimento da plantação, que eles só têm aquilo ali, mas eles estão semeando e estão com a sua tristeza de não estar na sua terra. O salmista fala aqui de forma muito mais profunda, porque, e aí, traz isso para o Novo Testamento, o semear a palavra de Deus, que dá trabalho, que muitas das vezes a gente não vê, irmão, que não é visível, que muitos de nós plantamos e não vamos nem colher, outros que virão. E aí por isso que Paulo conforta a igreja de Corinto, dizendo: olha, mas quem é Paulo, quem é Cefas? Porque havia uma discussão na igreja de Corinto. E diz: um planta, outro semeia, mas o mais importante é Deus que dá o crescimento. Não tenha dúvida disso. Os dispersos são aqueles que promovem a alegria, porque, sabe, de semear muitas das vezes com tristeza, sabe, com as incertezas da vida, com a perseguição, com tudo da forma contrária, a gente tem a certeza de que vai haver o tempo da alegria, irmão, vai haver o tempo da alegria. Os profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Malaquias, Miqueias, falam daquela expressão que nós já ouvimos muitas das vezes nos nossos cultos aqui, de que há esperança de que o Senhor vai transformar o nosso pranto em dança. Quase ouvi um aleluia. Vai haver um tempo, irmãos, que isso tudo vai passar, essa tristeza, essa angústia, esse aperto na alma, vai passar, porque vai haver o tempo da alegria, vai haver o tempo de que o profeta fala do folguedo, da folga, ou seja, do descansar em Deus e só em Deus, irmãos. Então, os dispersos são aqueles que promovem a alegria, porque o texto de Atos 8 está dizendo que, olha, à medida que eles eram dispersos, à medida que eles eram perseguidos, à medida que as coisas ruins aconteciam, diz que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos do mundo saíam de muitos, clamando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, e diz o verso 8, e grande alegria havia naquela cidade. Ah, meus irmãos, então, vale a pena ser um disperso, vale a pena ser, nesse sentido, aquele que é espalhado pela luta, pelo sofrimento, porque a boca precisa abrir, o coração precisa ferver de continuar pregando. Estaremos sim nas cadeias, nos hospitais, nos portos, nas escolas, nos cemitérios. Sim, irmãos, as nossas ofertas chegam lá, o nosso apoio chega lá, o sustento, o segurar as escolas chega lá, não tenha dúvida. Mas um dia pode acontecer de nós mesmos sermos chamados para ser um deles, não tenha dúvida. E aí não tem idade. Missionária de ontem, e também a outra missionária, que eu não recordo o nome, já falou para a gente.
Fomos impactados pela palavra de Cristina, só para você ter ideia, que não importa a idade, Deus chama quem Ele quiser, do modo que Ele quiser. Quero terminar dizendo, irmãos, dispersos são aqueles que cumprem a missão, Eu quero terminar com uma citação de um autor do livro A Essência da Igreja. É Stott Hawley. Ele diz que nos Estados Unidos, as grandes nevascas, e para quem aqui conheceu neve, eu não conheci ainda, de que determinadas regiões faz tanta neve, que antecipadamente, na primavera, no verão, o governo coloca grandes estacas ou grandes postes para servir como referência, porque quando vinha a nevasca, cobre até, muitas das vezes, cercas, casas, e em alguns casos sobe a nevasca até árvores, e eles colocam esses grandes pilares para servir de referência, para que o equipamento, quando fosse limpar a estrada, a rua, o que seja, pudesse ter uma referência de onde era a rua. E ele diz, nesse livro chamado A Essência da Igreja, nós precisamos ser essa referência, de que quando o Senhor for passar por ali, quando as pessoas perderem a referência, a igreja podia ser esse grande pilar, de que ali é a estrada, ali é o caminho. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que sejamos sim, esses dispersos, mas não para fora da igreja, mas não, sabe, para os nossos interesses, mas por interesse da causa do Senhor, e que Ele mesmo nos abençoe, e complete a sua palavra em nossos corações. Amém. Tu és o Deus de amor.
Amém, irmãos? Meus irmãos, o nosso culto está encerrando. E nós queremos agradecer os irmãos de forma online, os irmãos aqui presencial. É um desafio, sim, nós estarmos na noite fria dessa, na igreja, na casa de Deus, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Um privilégio que muitos não estão tendo nessa noite. Então nós precisamos agradecer ao Senhor. Nós temos uma comunicação e ao mesmo tempo uma convocação para os homens, para esse sábado agora, às 19 horas, homens santíssimos. Nós temos o tema sobre o desafio do homem cristão na sociedade moderna, nesse mundo que a gente tem vivido. Então eu queria convocar todos os homens aqui que estão presencialmente, também aqueles que estão de forma online, que possam vir. Vai durar, acho que 1 hora, 1h30. Enfim, é uma oportunidade muito boa de nós estarmos em comunhão. Então, chame mais algum amigo, vem. É uma oportunidade essencial de a gente pensar sobre esses tempos de comportamento, de testemunho, do elemento da fé que a gente tem falado, na verdade, desde o início desse culto. Nós vamos nos colocar de pé e vamos dar e receber a bênção do Senhor, entendendo de que Ele é bom e a sua misericórdia não tem fim sobre a nossa vida. Eu oro um pouquinho antes. Lembra de 1 Crônicas 4:10? Daquele Jabes que faz uma oração e ele entra para a história, porque Deus atende o seu pedido. Se a gente vai orar como Jabes, e depois a gente entra na bênção apostólica. Oremos então ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa me abençoar e nos abençoar muitíssimo. Que o Senhor amplie todos os meus termos. Que o Senhor me livre do mal. E que o teu amor perene, extraordinário, graça de Jesus, que nos faz, com muita humildade, daqueles dispersos da fé, que saem pregando a palavra, as consolações do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com a Igreja Batista de Santíssimo, com o Ministério de Louvor, com os irmãos aqui da terceira idade, com a nossa juventude, com cada um de nós, com nossos irmãos, amigos, colegas, familiares que estão de forma online, com essa igreja que é uma igreja vibrante, sim, que é dependente do Senhor, mas não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja do Senhor diz amém, amém. Deus te abençoe. Jesus voltará. Amém. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus.